cumprimentando a desembargadora Galiza e a ela agradecendo o empenho de estar conosco, sempre linda, charmosa, maravilhosa. Ao doutor Guerreiro, nosso companheiro de sempre, nosso parceiro, membro do Ministério Público, muito querido por todos nós, a senhora secretária, a doutora Varela, e um cumprimento especialíssimo ao desembargador Kleber, por isso que eu deixei por último, pelo aniversário dele, que foi na data de ontem. Para nós é motivo de muita alegria, parabenizá-lo, que é um colega que, ao longo do tempo, eu sempre gostei do doutor Kleber, do Kleber e do desembargador Kleber. Muito obrigado. É um perfil uníssono, uma pessoa que trilha com muita sinceridade, simplicidade acima de tudo. Não é? Dizem que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Então, o desembargador Kleber é, por isso, um sofisticado, uma pessoa do bem, que todos nós gostamos. Ontem, eu até disse para ele, a desembargadora Galiza deve ter visto também, muitas homenagens do chat dos desembargadores, que ele, por razões dele mesmo, não frequenta o chat, mas foi muito homenageado por todos os colegas do Tribunal Pleno. Então, em nome da Câmara, desembargador Kleber, recebo nossos cumprimentos, nossos parabéns, e que você continue assim, não procure nem melhorar, nem piorar. Parabéns. Obrigado, com certeza. E eu pois não, doutor Guerreiro. Eu queria me desculpar, minha máxima culpa, por não ter mandado uma mensagem ao meu querido amigo Kleber, em que pese ligeiramente atrasado, eu quero te desejar, amigo, toda a felicidade do mundo nessa data especial do teu natalício e por toda a tua vida terrena, e que Deus te abençoe sempre, te proporcionando saúde, paz, amor, segurança, inteligência, sabedoria e, acima de tudo, perseverança na tua vida espiritual. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Você sabe que a recíproca é grande, nossa amizade é de longa data, não só contigo, mas com toda a tua família. Obrigado. Antes de iniciar o trabalho, eu peço ao desembargador Kleber que faça uma pequena reflexão para nós podermos começar. Nesse momento, eu peço que essa reflexão justamente seja feita pelo nosso querido doutor Marco Antônio. Então, eu passo a palavra ao doutor Marco Antônio para a reflexão do dia. Quando Josué foi designado por Deus para conduzir o povo hebreu à terra prometida, Canaã, a terra que reinava leite e mel, ele, pela sua compreensão física, chegou a titubear e disse: Deus, logo eu, franzino que sou, fraco, estás a me designar para conduzir o teu povo a Canaã? Deus respondeu: Isto é uma ordem, ser firme e corajoso, porque o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer lugar para onde fores. Então é isso que nós desejamos aqui, que sejamos firmes e corajosos, que não temamos a nossa função de distribuir justiça. Evidentemente que a nossa natureza humana às vezes nos conduz a pequenos erros. Mas o que é mais importante é que os nossos erros têm um fundo de acerto. E que nesse julgamento de hoje a gente possa acertar na nossa consciência de estar distribuído justiça. Obrigado. Amém. Amém.
Bom, então vamos para o primeiro processo da pauta. Sim, deixa eu só colocar aqui para os colegas o seguinte: todos os processos da relatoria com pedido de vista da desembargadora Ângela serão adiados face à ausência justificada da relatora. Então, nós temos, no total, 4 processos, sendo um do desembargador Kleber e um meu, sendo que tem também um processo com pedido de vista. Eu pergunto à senhora secretária a preferência dos senhores advogados, qual foi? O quarto da pauta de relatoria do desembargador Jorge Rachid. O advogado está presencialmente. Muito bem. Só um minutinho. O quarto da pauta é um agravo interno
É o terceiro da pauta, de relatoria do desembargador Kleber, o pedido de vista do desembargador Jorge Rachid. Eu pedi vista desses autos, inclusive eu até mandei o voto vista para a desembargadora Ângela, ou desembargadora Galiza, ontem à noite, e eu estou discordando por alguns detalhes do relator, que eu passo aqui a verifique que as preliminares suscitadas, sim, sim, tem que anunciar, né? É o agravo de instrumento de número 815108, Lúcio Henrique de Oliveira Brito, é o agravante, doutor Rafael Sawaia é um dos advogados, vários menores, representados por Marliana de Araújo, doutor Anísio Souza Neto é o advogado, o desembargador Kleber é o relator, e eu estou com o pedido de vista. Inicialmente, verifique as preliminares suscitadas pelo agravante relativo à ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido não foram ainda apreciados pelo juízo singular, fugindo, desse modo, ao objeto da decisão recorrida. Sendo assim, mesmo que se trate de questão de ordem pública, entendo que apreciar em sede de agravo de instrumento tais matérias ultrapassa a alçada deste juízo de segundo grau, cujo exame caracteriza supressão de instância. Aí eu faço juntada de entendimentos nesse sentido, análise restrita à matéria objeto da decisão agravada, demais alegações devem ser feitas no momento oportuno, sob pena de supressão de instâncias. É entendimento do nosso tribunal, inclusive eu juntei um entendimento da relatora desembargadora Maria Francisca Galberto Galiza. Com relação a isso, cuja decisão foi prolatada na sessão do dia 29 de julho de 2021. Pois bem, o cerne da questão recursal diz respeito ao pedido de tutela de urgência nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade, quanto ao afastamento do administrador provisório da empresa Pedrosa e Brito Limitada, ora agravante, sob o argumento de que houve a perda do affectio societatis. O magistrado, singular, respondendo pela vara única da comarca de Santa Quitéria, doutor Carlos Alberto Ribeiro Mota, em 21 de julho de 2022, deferiu a liminar requerida por entender que os herdeiros do decujo sócio majoritário não tinham mais interesse no prosseguimento da sociedade, de modo que se tornaria inviável a continuação da empresa, razão pela qual o afastamento do sócio seria uma consequência lógica. Contudo, pelo que se depreende do pedido formulado na exordial da ação originária, há clara intenção dos sucessores na permanência das atividades empresariais, porém, com o afastamento do sócio minoritário. Antes de analisar propriamente o pleito recursal, entendo relevante registrar que na ação de inventário dos bens do falecido José Ricardo Brito Pedrosa, então sócio majoritário da empresa, fora deferido o pedido, em sede de tutela antecipada pelo juiz titular da referida comarca, doutor Cristiano Regis César da Silva, em 25 de março de 2021, para que o ora agravante desse continuidade às atividades da empresa, conforme se vê de fragmento da decisão. Aí eu junto o pedaço da decisão dele, defiro o pedido de tutela antecipada, no sentido de permitir, diz o juiz, que o senhor Lúcio Henrique de Oliveira Brito dê continuidade ao exercício das atividades da pessoa jurídica, Pedrosa e companhia, com acesso e movimentação das contas bancárias firmadas na agência tal, 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 devendo o sócio sobrevivente prestar contas mensalmente a esse juízo, para tanto, intimes às instituições financeiras, e aí ele conclui o despacho dele, se caso de desobediência, sob pena de multa diária de R$ 500 por dia de descumprimento. Fecho aspas para a decisão do colega. Note-se que no referido processo, embora a inventariante, ora representante dos menores herdeiros, tivesse requerido o afastamento do administrador provisório, o juiz singular, em decisão proferida no dia 8 de setembro de 2021, assim se manifestou. Vem ele com pedido de substituição do administrador provisório, considerando os documentos já colacionados,
Nos autos, diz ele, notadamente das prestações de contas encartadas pelo administrador provisório, é importante destacar que não restou consignado a presença de indícios de malversação dos bens oriundos da pessoa jurídica, onde o aludido administrador também figura como sócio minoritário. Dito de outra forma, a resignação da inventariante, aliada ao seu intuito de assumir o encargo veio desacompanhado de vetores probatórios que evidenciam, nesse momento, uma má gestão por parte do administrador, razão pela qual indefiro o pedido de substituição formulado pela inventariante. Fecho aspas. Diante desse cenário, em 7 de abril de 2022, os herdeiros ajuizaram a ação de origem com vistas a excluir do quadro societário o senhor Lúcio Henrique, ora recorrente, tendo o juiz substituto deferido o pleito de tutela provisória, realçando na ocasião que a mencionada decisão, abro aspas, não conflita com a decisão proferida em 427604 do processo de número que eu já me referi. Isto porque, como bem salientado à época pelo magistrado titular, naquele momento havia interesse dos herdeiros na continuação da sociedade, tendo aqueles, inclusive, concordado que Lúcio Henrique fosse administrador provisório da empresa. Fecho aspas. Percebe-se nitidamente que há um contrassenso na decisão agravada, porquanto é manifesto o interesse dos autores, ora agravados, em dar continuidade às atividades empresariais, de maneira que seus fundamentos se contrapõem ao deciso proferido na ação de inventário. Nesse contexto, com o intuito de evitar decisões conflitantes em um mesmo juízo, ainda que em demandas de natureza distinta, mas que guardam uma relação de fundo, e considerando que não há fatos novos a ensejar uma medida de urgência, uma vez que as alegações trazidas a lume na ação de dissolução de sociedade pela perda do affectio societatis e aqueles apresentados perante a ação de inventário são semelhantes, quais sejam a má administração da empresa pelo sócio minoritário. Entendo que merece ser reformada a decisão agravada. O argumento traçado pelos requerentes, ademais, ora agravados, de malversação de capital da empresa, não restou sobejamente demonstrada, a ponto de afastar liminarmente o administrador provisório, até porque o recorrente vinha apresentando prestação de contas ao juízo singular na ação de inventário, conforme se infere dos documentos que estão juntados nos autos. Com efeito, para que haja afastamento do sócio da sociedade, tem que restar demonstrada a justa causa da perda do affectio societatis, não sendo suficiente apenas as alegações. Corroborando com isso, eu destaco, aí eu trago entendimentos que eu juntei do STJ, com precedentes, inclusive, e todos eles colacionados pelo ministro Marco Buzzi, onde ele fez um julgamento no dia 18 de setembro de 2018. Assim, pairam dúvidas quanto à administração idônea da sociedade empresarial exercida pelo sócio minoritário. Entendo que deve ser devidamente, assim, se pairam dúvidas quanto à administração idônea da sociedade empresarial exercida pelo sócio minoritário, entendo que deve ser devidamente apurado na fase instrutória, não subsistindo, neste momento pré-facial, elementos contundentes aptos a afastar o recorrente da empresa. Trago entendimentos também a respeito do assunto, os colegas estão tomando conhecimento aí, que está juntado no meu voto, inclusive da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de São Paulo, também de Mato Grosso do Sul. Trago mais ainda um recurso também do relator Sérgio Shimura. Bom, portanto, considerando que o caso requer dilação probatória para verificar a existência ou não da malversação dos bens da empresa, inexiste a probabilidade do direito invocado pelos agravados e o risco de dano irreparável, de modo que a tutela de urgência postulada deve ser indeferida.
peço vênia ao senhor relator e voto pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, no sentido de indeferir a tutela de urgência postulada na origem, mantendo como administrador provisório da empresa Pedrosa e Brito o senhor Lúcio Henrique de Oliveira Brito, nos termos acima mencionados. Apenas eu achei que está muito prematuro essa colocação feita pelos agravantes, nessa decisão de primeiro grau do colega. Por essa razão é que eu, com todo respeito, obviamente, que aqui nós não temos esse problema, eu estou divergindo do voto do relator. Desembargadora Ângela. Francisca, Francisca. Ai, gosta de Ângela, tá bom. Olha, não, né, o gostar é idêntico. Essa é porque estamos acostumados assim, Eu com a sei, não cometerei brincadeira, mais esse erro. desembargador Jorge. Na quinta-feira passada, depois que o desembargador Kleber, o relator, falou, expôs, na hora que o senhor pediu vista, eu aguardei. Também eu quero falar para o nobre relator, com todas as venhas, eu vou acompanhar a divergência, que eu acho muito prematura, diante de decisões do inventário. Depois eles entraram o ano passado, que agora que vai completar um ano, com a medida de afastamento, mas sem nenhuma prova probatória de algum deslize, não mostraram nada. Então, eu acho melhor aguardar o desfecho da instrução processual. Acompanhe a divergência. Então, é mantido o voto do desembargador relator, por maioria de voto, é dado provimento dos termos do voto vencedor. Fica designado o desembargador Jorge Rachid para lavrar, é isso? Lavrar o acordo. E o próximo processo da pauta, Finalizou, desembargador Jorge. eu não acredito que um agradável encontro desse a gente termine tão cedo. Então, Prazer estar com os senhores. nada mais havendo a tratar,